Olá pessoal, esse é o Céu da Semana, nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as configurações astrológicas, os ingressos, os aspectos. Céu da Semana de 3 a 9 de maio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de maio, semana da lua cheia em escorpiana, que a gente já vem desde o dia 1º, né? Lua cheia sempre marca a intensidade das emoções, marca a intensidade do que a gente percebe em relação à intimidade de assuntos, a emoções, a sentimentos, a terapias, a pesquisas, né? Mercúrio chegando em Touro também, marcando aí o sábado, dia 2 de maio. Vão me dando aí um feedback para ver se o meu áudio está ok, andando umas intercorrências de comunicação, né? Está chovendo aqui ou não? Não está chovendo aqui não. Por quê? Está chovendo aí? Mas, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem assistirá ao longo da semana. Também a quem assistirá mais em outras ocasiões. Está chovendo, Taroluz? Aqui não. Por enquanto não, mas eu acho que só domingo, né? Você está onde? Está no Rio? Está em que cidade? Então, o céu da semana, envolve a lua cheia escorpiana, dá a margem das questões de intensidade emocional, intensidade das emoções. Não, aqui não está chovendo, não. Da forma, Porto Alegre está chovendo. Nossa, imagino. Então, recapitulando, eu dizia que num tempo aí de lua cheia, a gente pode desvendar questões ligadas ao lado emocional, questões ligadas a sentimentos, a intimidade, a terapias, né? Um upgrade para quem lida com pautas de terapias e espiritualidade, num sentido geral também, né? Questões de pesquisas, questões de investigação, questões associadas a descobertas. Lua cheia também tem o fator da muvuca, às vezes, dos lugares, da intensidade, intensidade da questão atrelada ao emocional, ao público, né, ao contato geral com as pessoas, né? Então também dá essa margem associada ao que a gente vivencia, né? Voltamos, Juliana, estamos recapitulando aqui com o informativo da lua cheia em escorpião, né? Vamos ver se a nossa comunicação não vai para o Triângulo das Bermudas, né? Aliás, lua cheia em escorpião às vezes dá esses mistérios, né? De sumir áudios, de sumir a gente não perceber algumas questões, né? Dos mistérios da meia-noite que vão longe, né? Então também dá margem para descobertas do que é oculto no sentido emocional, no sentido de sentimento, no sentido de afetos, das descobertas associadas àquilo que a gente antes não percebia quando envolve relacionamentos, sentimentos das pessoas, né? As próprias terapias, as questões de espiritualidade, pautas que às vezes a gente vivencia com um pouco mais de intensidade quando ela tem essa fluência, né, num geral. Não esbarrar em fio, vamos controlar aqui os nossos equipamentos, porque estamos com históricos de caos nos nossos recursos de comunicação, né? Lua cheia, tudo fica mais intenso também, até numa proporção de descoberta, de desvendar a parte emocional, de desvendar sentimento também. Isso pode ser especial para confidências num sentido geral, né? Acho que até comentei isso na live da semana passada também. Uma lua cheia escorpiana, ela é interessante também para trazer à tona emoções, desvendar emoções, sentimentos, né? Até para pesquisas, para descobertas, né? Eu dei aquele exemplo de os planetas, Urano, Netuno e Plutão, eles foram descobertos
em anos, obviamente, diferentes, e nos dias das descobertas deles, a Lua estava em Escorpião. Né? Então isso é interessante, num contexto da margem, da percepção do que envolve pesquisa também. Né? Além do Mercúrio em Touro, né, que é especialíssimo para a questão da informação do consumo. Né? Então Mercúrio chega em Touro sábado, dia 2. Então as informações de consumo elas são muito importantes naquilo que a gente vem a lidar, né? Naquilo que a gente precisa usar. Mercúrio em Touro tem uma questão do consumo, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente precisa desapegar também, né? Informação, detalhamento daquilo que a gente está numa margem de aquisição, numa margem de investimento, de questões materiais e financeiras, né? Fazer aquela triagem das pautas do que envolve o lado de negócios, do que envolve o lado de finanças, do que está pesquisando para adquirir, do que está precisando lidar no investimento, né? Tá lá pensando numa renda variável, faz a informação, faz a investigação informativa, né? Então a chegada de Mercúrio em Touro também tem essa curiosidade, além daquilo que precisa valorizar dentro do senso prático da coisa, né? Essa semana, conjunção Mercúrio. Também tem o. Na verdade, acho que já passou, né? Que o Mercúrio já tá para lá. Não é. Esse fim de semana, né? Esse fim de semana tem um Mercúrio conjunto ao Quirón, né? Que está saindo de Áries também. Bem lembrado, bem lembrado. Essa conjunção, ela pode dar uma margem, ela está acabando já, né? Ela é mais pelo fim de semana. Ela dá uma margem para uma percepção um pouco daquilo que os outros olham melhor para a gente e a gente não percebe tanto, né? Então, por exemplo, ontem eu fiz um mapa, uma consulta de uma cliente que ela é excelente para mentoria, para transmitir conhecimento de um ramo que ela atua, mas ela não faz isso, né? E eu estava percebendo que era um ano que aquilo podia propagar de uma maneira com oportunidades, né? Então ela tem uma capacidade para mentoria, para ensino, para transmitir conhecimento, mas às vezes isso não é muito da autoconfiança. Então quando o Mercúrio, quando o Quirón tem uma sinalizaçãozinha aí, né? Vale um olhar também para essa dinâmica, né? Das percepções daquilo que a gente não bota tanta fé, né? E de certa forma os outros colocam mais na gente também, né? Já o Mercúrio em Touro tem o contexto da questão dos assuntos materiais, do que a gente precisa ter um certo desapego e não tem mais, fica lá acumulando, né? Às vezes passa aquilo para o cata-bagulho, né? O que a gente não usa mais, a gente manda para o cata-bagulho, a gente manda para alguém, doa para a campanha do agasalho, né? Mas também para buscar informações daquilo que a gente precisa, buscar informações daquilo que a gente tem interesse em adquirir, né? O Mercúrio em Touro ele é ótimo para a gente fazer uma triagem das compras e da condição do que é importante a gente obter, né? Então, e até negócios a fazer num contexto geral, né? Então, uma coisa lá, um banco que você está abrindo conta, os juros que você vai fazer numa negociação, uma aquisição de alguma coisa, o preço está num lugar assim, um lugar no outro, o parcelamento está assim, outro no outro. Então as informações de negócios e das questões materiais são interessantes. E Mercúrio em Touro também tem o sentido da prática, a prática da informação, né? A prática daquilo que a gente precisa tratar de maneira direta, né? Também tem esse sentido. Mercúrio em Touro às vezes não é lá muito da
da dinâmica de comunicação, é um signo desafiador para vivências de comunicação, né? Então, quando Mercúrio está em Touro, é comunicação prática, né? Chega de, vou ali, pronto, né? Chega para o Uber e fala, eu vou naquele mercado lá, pronto, acabou. Não ficar explicando, é ali naquele lá que você vira direita, assim, aí quando você fala, né? Mercúrio em Touro é comunicação prática. É lá que você vai, ali perto da casa do Muro Verde, então é lá, acabou. Né? Mercúrio em Touro é um tanto a praticidade da informação também. Aliás, como todo Mercúrio em Terra, no geral. Tá? Então essa é uma condição importante. Nós temos no começo da semana quadratura Marte-Júpiter. Tá? Quadratura Marte-Júpiter. Vamos ao Plutão que também não é. Já chegaremos lá no Plutão, Ana Martins, já chegaremos lá. Tá? Mas primeiro a quadratura Marte-Júpiter. Eu estou evitando pôr a tela aqui por enquanto, para não atrapalhar o meu áudio, que às vezes ele dava umas chabuscadas quando eu colocava as minhas telas de mapas. Então, vou deixar aqui sem as telinhas. Mas, falando da quadratura Marte-Júpiter, ela é na segunda-feira. Marte é um planeta associado a ações, Marte é um planeta associado a decisões. Vou só dar um viés aqui, que é esse aqui, ó, quadratura Marte-Júpiter, né? Quando você mexeu no fone de ouvido. Não, porque depois eu tirei o fone e eu continuei sem áudio. Então, mas de todo modo, a quadratura Marte-Júpiter tem um fator das ações, das iniciativas, e Júpiter das questões que envolvam expansão, ideais, né? Então, uma ponderação diante de ações pelo entusiasmo, pelo exagero, né? Com exigências, com expectativas, né? A gente pode anotar afrontas às ideologias e conhecimentos de assuntos, né? Então, tem um pouco a pessoa que quer botar banca diante de uma coisa que às vezes ela acha que sabe e na verdade ela não sabe nada, né? Então tem esse ponto também. Uma pessoa que quer os detratores de verdades, né? Os impositores de verdades também. E às vezes tem um fato de quem quer colocar a gente meio numa dinâmica da confiança daquilo que a gente precisa prevalecer, precisa lidar. Né? Marte-Júpiter é um exercício para a gente não baixar a empolgação, não baixar o estímulo, porque às vezes porque uma coisa não deu certo, porque uma coisa não foi colocado de uma maneira como a gente queria e a gente fica com uma propensão a se desestimular. Né? Ou uma primeira tentativa de empreender algo, de um projeto, que a coisa começou meio assim, não como a gente queria, mas não baixar a expectativa por um primeiro percalço, digamos assim. Né? E também por impositores de verdades, ou de, não falei, para que você foi mexer com isso? Né? Marte quadratura Júpiter às vezes tem esse desafio, né? Acho que vou ter que manter o estoque diante de... Não precisa tanto, né, Ana Martins? Então, quadratura Marte-Júpiter tem um pouco essa questão do não é o que não pode ser que não é, né? Como diria Titãs, né? Então, lembra daquela, não é o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não é, né? Então, vale essa curiosidade dos Tomes e Tássias, donos de verdades. Não falei, né? Olha lá, sabe aquilo lá? Então, eu fui lá e eu vi que aquilo era daquele jeito, filho. Você é você, a outra pessoa é outra pessoa, né? Cada um com seu cada um, não é porque a pessoa foi lá e... eu fui lá, não gostei lá, porque aquilo lá não vem daquele... Aí a pessoa vai lá, a outra vai lá, se dá bem, gosta, cada um com seu, né, espectro de ideais. Júpiter ele é um planeta associado ao contexto do idealizar, do expandir, né? Então, quando Marte está tenso com Júpiter, quando Marte está quadrado com Júpiter, vale esse cuidado com
a dinâmica das decisões, né? Também para que certas ações não sejam exageradas, não sejam muito na empolgação, né? Vamos lá, vamos. Uma atenção com a ansiedade, até para quem tem ansiedade ou quem tem histórico de ansiedade, a quadratura Marte-Júpiter também é uma pauta de monitoramento, atenção, respira, inspira, respira, não pira e come uma bergamota, como diria no Rio Grande do Sul, né? Ou uma mexerica em São Paulo, uma tangerina lá onde Rio de Janeiro e demais estados, né? Inspira, não pira, inspira, respira e não pira, né? Para não exceder em certas empolgações, em exageros de grupo de WhatsApp, impondo opiniões, verdades, né? E segue a vida, né? Então esse é um ponto a ser observado. Na terça aí tem aquela quadratura Mercúrio-Plutão, né? Quadratura Mercúrio-Plutão, que às vezes é um fator de cuidado com o tom, com a maneira de colocar a opinião, a informação, né? Então, quando Mercúrio quadra Plutão, existe uma tendência da gente poder, olha lá, o Mercúrio em Touro, Plutão em Aquário, a quadratura Mercúrio-Plutão mantém-te sem, então, né? Mercúrio quadratura Plutão é aquela história, o cuidado às vezes com a maneira de tratar certos assuntos, porque é uma tendência de, na semana, assuntos que a gente vier tratar ou conversar, transformar a condução de relações, a condução de parcerias e a condução de assuntos íntimos também, porque Plutão também tem um contexto da questão íntima, da questão interior, da questão da revelação, da confidencialidade, né? Então é uma quadratura que dá margem para a gente poder ter necessidade de atenção com o modo de abordar certas pautas. Será que está na hora de tratar esse assunto com aquela pessoa, com aquele alguém, né? Mas, se precisar, é aquela história da estratégia, né? Estratégia. Então, vamos tratar esse assunto até essa página. Depois aquela página lá a gente deixa para depois, porque senão a gente vai causar um furdunço, né? Então esse é um fator. Ou então ir a conta-gotas, é tratar os assuntos às vezes em doses homeopáticas, né? Então Mercúrio quadratura Plutão muitas vezes pode requerer atenção com o jeito de abordar a forma de assuntos, até porque existe uma grande propensão a uma transformação na condução de assuntos, na maneira de como nós nos relacionamos com as pessoas, até por causa de um assunto, tá? Então esse é um sentido de estratégia. É possível que até mude a configuração das condições que os poderes, que as pautas de guerra vêm sendo tratadas, do cessar-fogo, do desistir, do recuar, né? Então a gente pode perceber algo no mundo também, a quadratura Mercúrio-Plutão, aí na terça-feira, 5 de maio. E aí no dia 6 a gente tem a retrogradação do Plutão. Plutão retrograda no dia 6, começa a retrogradar dia 6. Plutão retrógrado, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, não é a mesma dinâmica de retrogradar dos demais, de Mercúrio, de Vênus, né? Porque o Plutão ele retrograda 4, 5 meses por ano, tá? Então o impacto é mais na semana que muda, né? Como agora, como essa semana. Então como ele tem a retrogradação essa semana, essa região de Aquário dos 5 graus, ela pede um olhar. Então quem tiver algo perto dos 5 graus de Aquário, ou perto dos 5 graus de Leão, que é o signo oposto, ou Touro e Escorpião, que faz a quadratura com 5 graus,
pode caracterizar um upgrade ou um downgrade na maneira de lidar com os assuntos dessa região. Então, Leão e Aquário, principalmente no começo do signo, né? E Plutão retrograda até provavelmente até outubro, deixa eu ver, vou confirmar aqui, mas em geral é 4 a 5 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dá uns 4 meses e alguns dias, né? Então requer essa margem de atenção, essa margem de cuidado, né? Então, ascendente Escorpião, Urano em Escorpião. Então, está quadrando aí o nosso Urano, a geração Urano em Escorpião, né? Então, essa região de Aquário, ela requer um olhar, ela requer uma atenção, ela requer um cuidado com radicalismos, né? Até porque Mercúrio também está quadrando essa região, né? Então, uma estratégia com a maneira de tratar relações, postura diante dessas relações, né? Então esse é um ponto a ser considerado, né? Até outubro, né? Que o Plutão fica retrógrado. Então 4 meses, né? Mas é natural, tá? A retrogradação de um planeta, dos planetas lentos, ela é natural porque uma boa parte do ano eles têm retrogradação, né? Então aqui, ó, no dia 6, ele fica retrô até lá para o dia 15 de outubro. Eu descobri o leão de coração nessa proximidade da quadratura com a Lua. Olha, isso é interessante, né, Tarô Luz? Então, dá esse certo desvendar, né? Esse trazer à tona. Então, tem esse sentido, né? Então, quando Plutão retrograda, há uma alternância de questões a ser lidadas com grupos, com instituições e movimentos sociais, porque é uma retrogradação que está acontecendo em Aquário, né? Então, causas coletivas, né? Então, isso é um ponto a ser considerado, a ser tratado, a ser vivenciado, né? Então, ela é Leão, isso. Tem Sol Plutão conjunto, então é até mais intenso ainda a questão. Então, as questões associadas a negócios ligados a bancos, a juros, a institutos. Você vê que aí essa semana teve aí um recuo de taxa de juros, teve um remanejamento de questões ligadas à questão econômica. Então, quando o Plutão também está nessa condição de alternar movimento, de direto para retrógrado, a gente pode perceber uma coisa até nos preços das coisas também, viu? Vamos dar um reajuste, uma revisão, né? Então fica suscetível ao que envolver grupos, né? Grupos, bancos, questões comerciais, questões bancárias, tratativas de negociação e alterna a questão de poder, né? Geralmente ministro abandona cargo, tem uma alternância de poder, né? Então vale essa. As pautas financeiras estarão sendo necessárias à observação, né, Ana Martins? Porque no começo da semana a gente falou do Mercúrio em Touro, né? Aqui o ingresso de Mercúrio em Touro e que requer ali a busca por informação. E aí quadrando Plutão ao longo da semana, né? Como a gente vem abordando, vem observando, né? Ali, ó, aqui é a quadratura Mercúrio-Plutão e o Plutão retrogradando. Então, tudo que envolver finanças, informações associadas a negócios, elas são necessárias para detalhar. A gente vai precisar fazer uma apuração do que precisa ser tratado. E isso pode envolver revisões de negócios, revisões de tudo que envolver informação de coisas jurídicas que alguém tem a lidar, mudança na condução de postura nos relacionamentos para a gente não criar BOs desnecessários também,
né? Até porque quadratura Marte-Júpiter, também que a gente viu aí na semana, é um desafio para lidarmos com a postura da razão, né? Impor o que a gente sabe para quem não quer saber do que a gente sabe, né? E o contrário, às vezes a outra pessoa quer impor o que ela não sabe sem saber, né? Aquilo não é o que não pode ser dos titãs, né? Então, se a gente perceber que está acontecendo atritos nesse sentido, zera a conversa, faz o diplomático, faz a diplomática, né? É a estratégia de comunicação que todo Mercúrio quadrando Plutão pede. E quando ele retrograda, a gente é suscetível a reposicionamentos diante de questões associadas a grupos, a instituições, a tratativas de negócios e na condução até de conversas e daquilo que a gente tem que informar ou especificar para as pessoas, às vezes até desenhar também. Certo, meu povo? Então, este é o céu da semana de lua cheia em Escorpião, com as intensidades devidas que a gente explicou aí no começo da live, com Mercúrio em Touro, com quadratura Marte-Júpiter, com Plutão retrogradando, né? Então, aquela questão de estratégia num sentido de posicionamento da maneira como a gente vai conduzir as Deus nos ajude, né? Deus e os Zeus também, Mercúrio e os céus no geral. Certo, meu povo? Então, olha só, agradeço aqui a paciência de vocês com os conteúdos, com os BOzinhos de comunicação que vira e mexe de vez em quando aparece. Agradecer a quem assiste também ao longo da semana e posta lá uns sinais, uns áudios. Aproveitar e dedicar um ótimo um ótimo mês de maio que chega a todos, né? Ele tem até tem coração, né? O formato desse coração é que a gente não sabe muito bem, né, Tarolas? Ok, meu povo, céu da semana gravado, dedicado. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado Tarolos, obrigado Adriana, obrigado Ana Martins, obrigado Juliana, obrigado pessoal que nos assiste e que nos assistirá ao longo da semana. Plutão é legal, só está um signo legal. Obrigado, Ana Martins, ótima semana também. A Niver chegando, vamos celebrar. Valeu, Ju, valeu, pessoal. Ótima semana a todos, um abraço, tchau!